Professor Mário Guedes, vamos iniciar aqui, então, sem perda de tempo, porque nesta época aí de coisas rápidas, o pessoal quer agilidade. Vamos lá. Se apresenta aí para o pessoal. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Mário Guedes, eu sou professor de matemática, sou baiano e sou investidor, pessoa física e tenho também sido educador financeiro aqui por meio das redes sociais. Muito bom. Quanto tempo você investe? Eu já estou investindo há 2 anos, Peterson. Comecei aí pela renda fixa e atualmente eu também incorporei a renda variável. Tá certo. Nessa tua trajetória de investimento, qual foi aí a sua experiência que te marcou neste mundo de investimentos? Cara, eu acho que a experiência assim, que marca a gente, com certeza, acho que uma das experiências que marca a gente é quando a gente vê o primeiro dividendo caindo na conta. Aquela emoção, foi um dividendo muito pequeno, nada estrondoso, nada que vai deixar rico, nada que você vai ter condições de comprar uma outra ação com ele, mas que faz com que você entenda que o caminho que você escolheu, que a forma que você decidiu levar seu estilo de vida a partir daquele momento, faz algum sentido. Porque alguém disse que recebeu 10 centavos, foi mais ou menos isso daí que eu recebi. Então dá aquela emoção porque você percebe como a coisa funciona. E aí, como eu sou professor de matemática, comecei a fazer cálculo e digo, poxa, se eu só tenho 10 ações e recebi isso, imagine se eu tivesse 100, se eu tivesse 1000. Então as coisas começam a fazer sentido. Então isso é muito interessante. Muito bem. Para quem está chegando agora, esse daqui é o professor Mário Guedes. Ele tem um canal Vambora Investir e também é forte no Instagram. Estamos aqui conversando sobre investimento. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele de mercado. Você é professor de matemática, né? Sou professor de matemática. E a minha história de investidor acaba se confundindo assim com a minha história de professor. Tá certo. Você já fez a projeção de quantos anos você precisa investir para atingir a independência financeira? Quando eu comecei, há 2 anos atrás, eu fiz a projeção, assim, não a independência financeira em si, né, mas o primeiro milhão, dentro dos aportes que eu tinha, da forma que eu estava levando, levaria uns 15 anos para eu conseguir. De lá para cá, eu venho escolhendo melhor, sendo mais agressivo, mais arriscado e aumentando o meu aporte. Então, eu acredito que em 12 ou 11 anos eu consiga alcançar esse primeiro milhão. Daí até a independência financeira ainda vai andar mais um pouquinho, né? Porque a independência financeira não é só alcançar R$1 milhão, é você ter uma forma de viver ou de pagar todas as suas despesas por meio dessa renda passiva que o dinheiro pode lhe trazer, né? Lhe proporcionar. Verdade. Para quem não sabe, minha esposa ela é professora de português e eu fiz um cálculo na época que ela pagava algo em torno de R$600 como previdência. Então, para você se aposentar como professor, você paga a previdência. Aí no seu estado deve ser algo parecido, se não for igual. E se ela pagar R$600 para a previdência, quando ela aposentar, ela não vai receber o teto. Na época eu fiz os cálculos, eu fiz um cálculo de 30 anos, R$600 em 30 anos, e ela ia receber, se ela pegasse esses mesmos R$600 e investisse, ela teria mais de R$1 milhão e teria uma renda aí por volta de R$7 mil por mês só de dividendos, de rendimentos aí do que ela juntasse durante 30 anos. Tá certo meus cálculos? Tá, é claro que tá certo. É nesse sentido mesmo. E falta ao brasileiro compreender isso. Eu digo que uma das maiores motivações que eu tive para entrar no mundo dos investimentos foi observar, infelizmente, a situação do meu pai depois de tantos anos trabalhando e ele não ter hoje uma aposentadoria que condissesse com a vida que ele teve, né? Com o trabalho que ele exerceu durante toda a sua vida. Então eu comecei a pensar que eu não queria isso para mim, eu queria uma realidade futura diferente, né? E também eu comecei a observar assim, alguns colegas de trabalho já
já com mais idade, ainda na sala de aula e tal, e conversando com um e outro, eles me dizendo que, infelizmente, eles tinham que permanecer, mesmo não querendo, por estarem cansados, mas tinham que permanecer por conta, né, do orçamento que não fechava. Então, essas duas situações, elas acabaram me despertando. E eu acho que todo mundo precisa pensar nisso. Hoje a gente está forte, hoje a gente está trabalhando, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, aprender com a formiga, né? Trabalhar no verão para poder descansar lá na frente no inverno. Agora vamos falar um pouco da sua carteira aí. Qual foi a primeira ação que você investiu e por quê? Bem, Peterson, eu comecei a investir primeiro na renda fixa através de vídeos como a Natália Arcuri na época, como vídeos como o seu me fizeram despertar as questões relacionadas a investimento em ações um pouco depois. Mas no início eu ouvia muito ali Natália Arcuri, o Gustavo Cerbasi falando sobre a renda fixa, os CDBs e tal. E isso me veio, esse despertamento me veio, eu disse que a matemática se confunde com a minha vida de investidor por conta de que eu estava estudando para dar uma aula sobre juros compostos para os meus alunos do terceiro ano. E aí aconteceu que, fazendo ali um exercício, ele falava sobre o CDB. E aí você tem o capital inicial, aplica juros, a taxa de juros, determinado tempo, você vai ter ali um montante de resultado final. Então, eu fiquei assim, poxa, quer dizer que se eu entrar com 10 mil durante tanto tempo e tal, eu me lembro até hoje, era 10 mil, o resultado dava 22. Então, eu corri para entender o que é esse CDB. E aí eu entendi que existem os juros contra a gente, que são aqueles que a gente acaba pagando quando a gente financia outra coisa, e os juros que são a nosso favor, que são aqueles que a gente obtém a partir dos investimentos. Aí eu passei um tempo aí na renda fixa, tanto que hoje minha carteira tem muita renda fixa ainda, porque foi muita coisa que eu adquiri em 2018, quando eu tinha um dinheiro para comprar uma casa, eu desisti e comecei a investir, até eu chegar na minha primeira ação. A minha primeira ação foi uma que eu conhecia, assim, era tipo o meu círculo de vivência, nem de competência, de vivência, que foi as lojas americanas. Como eu gostava muito de comprar nas lojas americanas, tudo que eu precisava, eu sempre me dirigia a ela, então eu pensei assim, eu vou comprar lojas americanas, já que eu sou um consumidor muito ativo dela, né? Então foi assim que eu comecei. Eu acho que esse fato da gente se identificar com a ação, com o ativo que a gente vai comprar é muito importante. Porque a minha origem é lá do Paraná, eu sou de Curitiba, e eu gosto das ações da Sanepar e da Copel, porque são lá do Paraná. Então, eu me identifico com o estado do Paraná. Gosto muito, apesar de eu estar morando em São Paulo, eu me identifico com o estado do Paraná porque minha família está lá. Então, aí na Bahia, deve ter alguma companhia de geração de energia elétrica, alguma empresa de saneamento. Elas têm capital aberto na Bolsa? A gente tem aqui a Neoenergia, né? Ela é uma empresa de energia que fornece, que transmite aqui para toda a região da Bahia e Nordeste. Temos também a Cristal, que é do setor de químicos, tem a Ferbasa, setor de siderurgia, então algumas que são aqui da região da Bahia. Beleza. Outras ações que eu gosto muito também é as ações do setor bancário. Principalmente quando a economia vai bem, o banco é lucrativo. E quando a economia vai mal, o banco é lucrativo. Então, ser dono de banco é muito melhor do que ser alguém que vai lá pegar dinheiro emprestado. É muito melhor você pegar o seu dinheiro e emprestar para o banco através de um CDB ou um LCI, LCA. É melhor você ser o dono do banco do que você ir lá pegar dinheiro emprestado. Então, vendo nisso, que eu acho que tanto por meio de ações quanto de outros investimentos na renda fixa, é um bom caminho para a gente, porque o setor bancário é um setor que registra lucros todos os anos, independente do momento que a gente vive na economia. É verdade. Eu também acho o setor bancário muito forte. Não é à toa que eu tenho uma posição específica para o setor bancário na minha carteira, né? Eu tenho uma visão assim, de carteira de estratégia para ações, para fundos, mas o bancário tem uma parte interessante ali dentro da minha parte de ações.
Também foi um dos setores que eu comprei lá no início, né? Eu pensei assim, as coisas que eu conheço, que eu tenho vivência, né? A loja que eu compro, o banco que eu tenho conta, né? A faculdade que eu me formei. Então, eu fui pensando nessas coisas assim. Lá no início, para mim, ir atrás do meu ciclo de competência, do meu ciclo de vivência, foram os gatilhos que eu utilizei para iniciar a minha carteira. Pessoal, muito bom aí, obrigado por assistir essa live, beleza? Muito obrigado, professor Mário Guedes, um abraço aí para você. Tchau, até a próxima.